Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, rogamos por sua grande misericórdia que fales conosco. Nós estamos estudando, Senhor, os 10 mandamentos, pedimos, abençoa, dirige esta série, e hoje especialmente que vamos mais uma vez falar do 2º mandamento, que o Senhor nos abra a compreensão e abra também o coração para recebermos a palavra com fé, humildade e obediência, para aprendermos a caminhar na sua vontade tão santa, tão boa. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém. Para a sua glória. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmão, nós vamos continuar estudando o 2º mandamento com o catecismo maior, né? Então eu convido vocês a pegar a sua folhinha, né, que vocês já distribuíram. Se algum irmão não tem ou esqueceu, levante a mãozinha assim. Tenho 2 aqui só, né, só o branco. Esqueceu? Tem mais alguém fora do... Tem ali a Suzana. Vou dar aqui um para casal, tá bom? E você dá lá para ela, irmão? Obrigado. E para a Suzana também. Vamos lá. Irmãos, pergunta 107. O 2º mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me odeiam e que guardam os meus preceitos. Esse é o 2º mandamento. O 1º mandamento, não ter outro Deus, mas somente ao Senhor Deus. O 2º mandamento é não fazer imagem de escultura. O 1º mandamento, a quem adoramos, que é somente a Deus. E o 2º mandamento, a forma como o adoramos. Ele prescreve, é isso que quer dizer este mandamento, que ele prescreve a maneira do culto público, a maneira como nós devemos adorar. E quais são, então, pergunta 108, quais são os deveres exigidos no 2º mandamento, que é como ele quer que nós adoremos a ele? Os deveres exigidos no 2º mandamento são receber, observar, guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Então aqui nós temos este princípio geral apresentado no Catecismo Maior. O Catecismo Ortodoxo, nós vimos que ele enfatiza muito a questão das imagens,
e ele explica, então aplica a questão das imagens ao fato de que Deus ele quer ser adorado da maneira que ele prescreve, e a maneira como ele prescreve corresponde a ele mesmo. Como as imagens limitam Deus, então não devemos usar imagens. Esse é o segundo mandamento. Então, o culto ele corresponde à glória desse Deus. É uma glória espiritual. Então, nós devemos receber a sua vontade para o culto, observá-la e guardá-la. Né? Então, são esses três aqui princípios gerais que se relacionam a este mandamento. Guardá-los puros e inalterados. Isso é uma luta. Nós temos que preservar. Nossa tendência é ir deturpando esse culto, seja por nós mesmos ou porque outros estão fazendo assim, mas nós devemos então procurar seguir, receber, observar e guardar aquilo que é realmente a vontade do Senhor para o seu culto público. Quais são esses elementos básicos do culto público? Já estudamos aqui, ainda que brevemente. O Catecismo Maior continua dizendo assim: especialmente a oração, a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, ouvir a palavra, a administração e recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum bíblico, jurar em nome de Deus, fazer votos a ele, bem como, aqui, antes de continuar, então nós temos aqui os elementos básicos, elementos ordinários, elementos que sempre tem que existir em todos os cultos, que é a oração, a leitura, a prédica e ouvir a palavra, a administração dos sacramentos ou das ordenanças, que é o batismo e a ceia, o governo e a disciplina da igreja, o ofertório, a manutenção do ministério e a recepção desses... Sim, e agora os elementos extraordinários, são aqueles que nem sempre nós fazemos, mas que às vezes são necessários fazermos. Jejum, religioso, jurar e fazer votos. Então, todas essas partes aqui são elementos do culto, mas tem os elementos que sempre fazemos e tem esses elementos que nós fazemos em situações extraordinárias. Agora vem a terceira parte dos deveres desse mandamento, irmãos, que é exatamente com relação aos cultos falsos. Nós temos que, e essas coisas estão vinculadas, veja, nós temos que observar, receber, observar e guardar o culto verdadeiro. Mas quanto ao culto falso? Quanto ao culto falso, nós temos que desaprovar, detestar e opor-nos a todo o culto falso. Então tem que ser uma atitude nossa, realmente nós não aprovarmos alguma coisa que seja, às vezes está dando certo, no sentido de muita gente fazer, mas não é da vontade de Deus, não é um culto ordenado pelo Senhor. Então nós temos que desaprovar, nós temos que nós temos que detestar no sentido do quê? Detestar porque aquele culto é idolátrico, nós não temos que gostar e ter prazer naquele culto, nós temos mesmo que detestar. E outra coisa que nós temos que fazer é nos opor a todo culto falso. Então nós temos que fazer uma frente de oposição a este culto falso. Porém, eu disse para vocês aqui, como é que isso deve ser feito? Antes disso ser feito, nós temos que entender, semana passada eu enfatizei muito esse aspecto de que o culto público, que tem esses elementos e que corresponde a Deus, ao Deus adorado por nós, não esqueçam disso, ele é o ápice de uma vida de culto. Lembra que eu li com vocês Romanos capítulo 13? Então nós não podemos simplesmente querer defender os elementos do culto público e desaprovar um culto falso, se lá na nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar, Deus não é adorado por nós. Aqui, nós adoramos a Deus publicamente, é o ápice da nossa vida de culto, de adoração, dia do Senhor, isso aqui tudo é muitíssimo importante, mas amanhã, segunda-feira, onde nós estivermos, nós estaremos cultuando. A maneira como nós tratamos o nosso familiar, a maneira como nós tratamos uma criança, a maneira como nós tratamos os nossos negócios, tudo na vida, irmãos, deve ser feito. É o que Paulo diz em 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Devemos fazer tudo para o Senhor. E amando o próximo, servindo o próximo. Né? Então, lá no seu trabalho, você, quando vai servir alguém, faça com amor, faça com dedicação, porque aquilo é para o Senhor. Aquilo você está servindo ao Senhor no seu trabalho, na sua casa.
Onde você estiver, você deve fazer tudo com alegria, com regozijo, com gratidão ao Senhor, com amor ao Senhor, com amor ao próximo. Isso é culto, meus irmãos. Então, nós chegarmos aqui no domingo, dia do Senhor, ápice de nossa vida semanal de adoração nos nossos afazeres. Então, isso é muito importante. Fora isso, é hipocrisia, é farisaísmo. Eu quero um culto puro, mas a minha vida não é um culto, não tem sentido. Então, nós temos que observar isso. Agora, eu fiquei devendo para vocês aqui a maneira de nós fazermos essas coisas. Desaprovar, detestar, opor-nos a todo culto falso. Esse é o meu assunto de hoje. A maneira que nós devemos fazer isso. O catecismo, ele tem uma posição muito bíblica e sábia, quando ele diz assim: segundo a posição e vocação, faltou o cada aí. Põe um cada aí, se vocês tiverem uma canetinha, de cada um. Né? Ficou segunda posição e vocação de um. Né? Segunda posição e vocação de cada um. Remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Aqui tem duas partes. A primeira parte é uma atitude, é algo interno, e a segunda parte diz respeito à ação externa. Então, quando o catecismo ele fala assim: desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso, é algo interno. Então, dentro de mim, eu devo amar o culto verdadeiro, aprovar o culto verdadeiro e desaprovar o culto falso. Quando eu vejo nas igrejas ou nas religiões várias e várias idolatrias, então eu devo desaprovar, eu devo amar o culto verdadeiro e detestar todo o culto falso. É o que Paulo sentiu quando Paulo estava em Atenas. Paulo viu tanta idolatria que o espírito dele ficou assim, irmãos, muito assim, detestando mesmo aquela idolatria. O cristão é alguém que sente o que o não cristão não sente, não consegue sentir. Para o não cristão, a idolatria é uma coisa normal. Ele até gosta, ele aprova aquilo. Mas o cristão, ele não gosta, ele não aprova. De fato, ele detesta. Presta atenção, não é detestar as pessoas, não é odiar as pessoas. A Bíblia nunca diz para nós sermos pessoas que detestem o nosso próximo. Né? No Novo Testamento, nós levamos o Evangelho às pessoas. A partir de hoje, neste domingo, à noite, nós vamos fazer a exposição do trecho que Cristo fala na oração sacerdotal, do versículo 20 até ali o versículo 23, onde Jesus orou por todos os crentes pela igreja, e ele disse que a igreja vai ser conhecida pelo amor. A igreja é um povo do amor, é um povo que ama uns aos outros, porque a igreja tem o amor de Cristo. Então nunca, jamais, eu quero deixar isso aqui, porque nós vivemos tempos às vezes que as pessoas parecem não entender isso, e achar que defender cristianismo é odiar o próximo. Nós não odiamos ninguém. Nós temos que amar as pessoas, orar por elas, servir as pessoas, levar o evangelho a elas. Agora, nós devemos odiar, detestar o pecado, detestar o falso culto, detestar aquilo que realmente, meus irmãos, Deus desaprova, Deus detesta, Deus se opõe. Então, desaprovar, detestar e nos opor. Isso é uma atitude interna. Isso começa no coração. Então, eu vou lá numa igreja, aí eu visito uma igreja e eu vejo que essa igreja, ela está fazendo, já fui convidado, fui lá, aí eu passei na frente e eu vejo que aquela religião ali, ou aquela igreja, ela está praticando uma idolatria, né? Eu não tenho que aprovar aquilo dentro de mim, eu tenho que desaprovar aquilo, né? Eu tenho que, então, observar que esses elementos do culto eu tenho que amar. Existe ali oração, existe ali a leitura da palavra,
ouvir a palavra, a pregação fiel da palavra, existe a administração e recepção dos sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo, existe um governo bíblico da igreja, ministério de manutenção da igreja, as pessoas ali estão fazendo o que o Senhor ordena na sua palavra, então esse é o culto que eu vou amar. Agora eu vou numa igreja em que está agradando as pessoas, mas ali o Senhor não está agradado, o Senhor não está sendo louvado, as pessoas pouco se importam com o que Deus manda, fazem o que vem na cabeça e começam a inventar um monte de coisa no culto. Nós não vamos nos agradar disso, não devemos nos agradar disso, devemos nos opor a isso dentro de nós. Essa é a primeira parte, né? Agora, como fazer isso? Como fazer isso? É isso que nós vamos tratar hoje. A questão de eu agir agora para combater o falso culto. De que maneira eu deveria fazer isso? Aí entra na questão da posição e a vocação de cada um. Irmãos, eu já li com vocês aqui alguns versículos e eu quero ler novamente aqui o Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Vocês abriram aí o capítulo 5, não foi? Vamos ver agora o 7. Se vocês já abriram, peço para vocês, fecharam, peço para vocês abrirem de novo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, que diz assim. Vamos ler desde o primeiro versículo, para nós entendermos o contexto, tá? Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para seus filhos, pois fariam desviar seus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis o fogo e as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Aqui é um mandamento para a antiga aliança. A antiga aliança, ela tinha em muitos sentidos uma diferença da nova aliança, que eu quero primeiro falar isso aqui, depois construir o meu argumento sobre a vocação e, como diz aqui o Catecismo Maior, a posição e vocação de cada um. No Antigo Testamento, irmãos, Deus ele fez uma aliança com uma nação descendente de Abraão. Abraão era um homem crente realmente, mas Deus fez uma aliança com ele e com os seus descendentes. E por isso todos eram circuncidados. Com Moisés, nós temos ali a aliança mosaica, e nessa aliança mosaica que é feita com esses descendentes físicos de Abraão, ali, então, cumpre-se a promessa que Deus tinha feito a Abraão de dele fazer uma grande nação. Uma nação, principalmente ali tem, apontando para a igreja já, mas tem aquele elemento físico mesmo. Então, Israel, o que era Israel? Israel era uma nação, era um povo. Tinha uma terra, tinha um território, tinha limites. E Deus usou aquela nação, naquele momento histórico, para trazer o seu juízo sobre essas outras nações extremamente idólatras, que cita aqui. Esses heteus, gigazeus, perizeus, heveus, são nações numerosas e mais poderosas, mas o Senhor iria dar a terra deles para Israel, e eles iriam ferir. A linguagem bíblica é muito dura, vocês percebem aqui no versículo 2. O Senhor teu Deus estiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, não terás piedade delas.
uma linguagem dura. Por quê? Porque Deus resolveu, existe um versículo ali, quando Deus ainda se revela a um dos patriarcas, em que Deus diz que aquelas nações ainda não tinham enchido o cálice da ira de Deus, né? Então, é como aqui essa taça, né? Essa taça ela não está cheia, né? É como se enchesse e transbordasse. É como Deus está dizendo assim: eu tenho misericórdia das nações, mas vai chegar o momento do meu juízo, em que eu vou trazer juízo sobre as nações. Então Deus, ele tem um certo limite, digamos assim, de paciência, vamos colocar, em que chega um ponto em que ele traz juízo sobre nações. Grandes nações do mundo hoje não são nada. Onde é que está a Babilônia? Onde é que está o Império Romano, por exemplo? Onde é que estão esses grandes impérios? Deus destruiu. Por que Deus destruiu? Por causa dos seus pecados. Deus faz essas coisas, Deus traz a ira sobre aquelas nações. Aqui, de maneira excepcional, de maneira que tem a ver com este momento histórico, Deus usa Israel para destruir estas nações. O cálice transbordou, chegou o dia da ira do Senhor sobre essas nações. E Deus usa Israel para que elas sejam destruídas. Deus manda Israel. Então, Israel é o braço do Senhor. Deus é justo e Deus faz isso de maneira justa. No tempo do Novo Testamento, nós não somos ordenados para fazer isso aqui. Nós não somos ordenados para... A igreja, ela não é uma nação, como é o Brasil, como é Israel, era Israel nessa época. A igreja é o povo da nova aliança. O povo da nova aliança não é ordenado fazer esse tipo de coisa, fazer guerra, matar pessoas, conquistar povos, porque a conquista da igreja é pelo evangelho. A militância da igreja não é com as armas, mas é com a verdade do evangelho. É diferente. A luta da igreja não é física, é espiritual, mas nesse momento aqui era realmente um momento em que Deus estava usando essa nação para trazer o juízo para outras nações. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque esta nação, eles estavam então ali construindo uma nação onde o povo... Veja o que diz o versículo 6, por favor. Diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Irmãos, se vocês tiverem pergunta e quiserem fazer, pode perguntar, tá? Que aqui a gente está numa aula, né? Então, se tiver alguma dúvida aí, não deixe de fazer a sua pergunta, porque ajuda também outros irmãos, tá? Fique à vontade. Então, veja, ele é um povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo especial. Então Deus está tirando aquelas nações, está dando aquelas terras para o seu povo, e o seu povo agora ali, ele vai construir, ele é uma nação que tem outro Deus, não são os deuses dessas nações, não são os ídolos delas. Eles chegam ali, eles são expulsos daquelas nações idólatras. Deus dá a terra para eles, o povo de Israel chega lá, e o que fica lá? Fica os deuses deles, as imagens, as estátuas. O que eles devem fazer com essas coisas? Era uma tentação para Israel. Israel caiu muito em idolatria com o tempo. Mas Deus ordena, no versículo 5, porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Qual era o grande pecado daquelas nações? Idolatria. Idolatria. E essa idolatria se manifestava nessas imagens que eles faziam aos seus deuses, representando os seus deuses. Compreende isso, irmãos? Deus odeia a idolatria, porque a idolatria é uma afronta a ele, porque quando o ser humano ele idolatra, ele está dizendo que o Senhor não é Deus, que outra coisa é Deus, e essa idolatria está no coração. O que trouxe a ira de Deus contra essas nações foi a sua idolatria. E quando o povo de Israel toma posse daquela terra, a primeira coisa que Deus diz é isso:
Quando vocês então fareis as suas idolatrias, vocês vão derrubar os seus altares, vocês vão quebrar suas estátuas, vocês vão cortar os seus bosques, vocês vão queimar a fogo as suas imagens de escultura. Então ali está, vamos agora observar os pontos ali. Nós temos nações pagãs que no coração eles são idólatras. E chega um momento em que Deus diz, basta, vou destruir vocês. Como fez com várias nações. E muitas nações modernas, Deus há de julgar, porque são idólatras, né? Mas isso é um outro assunto. Mas vamos pensar aqui, Deus agora envia Israel, e Israel agora toma posse da terra. E o que Israel faz? Essas nações antigas que estavam lá, o coração delas era idólatra. Israel deve adorar o Senhor, Deus verdadeiro. Então, agora tem um choque. Qual é o choque? O choque entre o culto verdadeiro e o culto falso. O que Israel deve fazer? Israel deve odiar este culto e deve agora fazer oposição e remover o culto falso. Vamos olhar para o catecismo aqui e vamos observar os deveres. Receber, observar, guardar puros, inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Israel devia fazer isso. Receber, observar, guardar puros, inalterados, todo o culto que Deus ordenou. Como foi que Deus ordenou? Deus proibiu fazer imagens. Então Israel jamais poderia fazer imagens. Tinha que o culto, eles tinham que seguir os preceitos do Senhor. No Antigo Testamento, a Antiga Aliança era muito complexo, irmãos. Todo aquele sistema sacrificial, todas aquelas festas, tudo aquilo Israel tinha que fazer, implementar, cumprir a vontade do Senhor, a ordenança do Senhor. Mas não era só isso. Israel estava em choque com os pagãos que estavam em volta e com aquelas nações que Deus deu a terra para eles. Quando o culto verdadeiro, que tinha que ser guardado e implementado, se chocasse com o culto falso, Israel tinha que dar o segundo passo. Qual era o segundo passo? Qual era o segundo passo? Era desaprovar, detestar e opor-se no coração àquele culto falso. Israel não podia flertar, não podia começar a pensar assim, mas olha esse culto, eu acho que nós podemos fazer uma certa mistura, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos também adorar aqui como os pagãos, como esses povos antigos. Não. Eles tinham que desaprovar como Deus desaprovava, porque lembre, a ira de Deus caiu sobre aquelas nações por causa do culto falso. Eles tinham que detestar aquele culto como Deus detestava. Eles tinham que se opor a ele como Deus se opunha. Como eles iam fazer isso? De que forma eles iam fazer isso, meus irmãos? Na vocação e posição deles. Naquele momento, Deus deu para Israel uma autoridade de nação, como braço do Senhor para trazer a ira sobre aquelas nações. Então eles entraram mesmo, não tinha conversa. Era guerra. Eles entravam, conquistavam e dominavam. Destruíam aquelas nações. Ali, meus irmãos, estava se manifestando a ira de Deus contra aquelas nações. Então, quando eles entravam, eles encontravam essas estátuas, esses altares, essas estátuas, estes bosques, estas imagens. Percebe aqui? Altares, olhem por favor o versículo 5. Altares, estátuas, bosques, imagens. Altares, estátuas, bosques, imagens. Tudo isso era instrumento de culto falso. O que eles tinham que fazer, meus irmãos? Derrubar os altares, quebrar as estátuas, cortar os bosques, queimar a fogo as imagens. Eles tinham que, então,
fazer isso, que é remover. É isso que o catecismo está falando. Remover o culto e todos os símbolos de idolatria. Então nós temos que fazer a mesma coisa hoje. Temos que fazer a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa. Não exatamente, né? Não é que nós vamos fazer guerra. Estou fazendo questão aqui de fazer essa diferença. Foi um momento ali que Deus usou uma nação na antiga aliança para destruir outra nação. Não temos esse mandato do Senhor hoje. Ninguém tem que fazer guerra em nome do Evangelho, guerra santa, nada disso. Qualquer pessoa que propõe isso está totalmente fora do espírito do Evangelho de Cristo, né? A nossa luta é espiritual. Porém, remover o culto tem que remover. Nós não podemos permitir que essas coisas existam, permaneçam. Mas como? De acordo com a nossa vocação, de acordo com a nossa posição em que o Senhor, na sua providência, nos tem dado. Aqui, então, nós vamos tratar da questão da providência, de como Deus, Ele cria todas as coisas, Ele mantém todas as coisas, e Ele põe todas as coisas e todas as pessoas nos seus devidos lugares para trabalharem como peças, se eu puder ilustrar assim, bastante ali encaixadas de um grande motor, que é o mundo, que é a sociedade humana, que é toda a criação. Se você for pensar neste momento, quando nós estamos aqui falando, eu estou falando essas palavras que vocês estão aí sentadinhos me ouvindo, quantas coisas estão acontecendo. Neste mesmo momento, meus irmãos, o sol está brilhando com toda a sua força e glória, esquentando essa Belém quente, né? Aqui nós temos esta casa que nos protege exatamente dele, este ar-condicionado que ameniza a sua temperatura. Nós temos aqui, meus irmãos, nos nossos corpos, um monte de processos químicos acontecendo, mantendo a nossa vida. Nós temos tanta coisa acontecendo aqui. Fora a sociedade humana, muitos estão trabalhando para que essas lâmpadas continuem acesas, a energia seja distribuída, pessoas estão agindo. A vida é como um motor que vai, e cada peça, cada ser humano, ele vai ali contribuindo, e Deus pôs você exatamente onde você está. Deus fez você homem para você ser homem. Deus fez você mulher para você ser mulher. Deus colocou você nessa vocação e nesse chamado. Eu tenho conversado com os irmãos, eu vejo que um tem um dom para uma coisa, outro tem dom para outra coisa completamente diferente. Tem um chamado para uma certa profissão, outro tem um chamado para outra profissão. Tudo isso é Ele que está fazendo, e Ele está colocando vocês onde vocês têm que estar. Você nasceu nessa família, você tem os seus pais, você nasceu nessa nação, nessa cidade de Belém. Tudo isso foi Ele que fez. Você tem uma certa posição. Israel estava numa posição providencial ali. Israel estava sendo usado por Deus para destruir aqueles cultos da forma em que a providência o colocou para destruir aquele culto. Eles estavam em guerra e eles podiam chegar, tomar posse e destruir tudo como eles fizeram. Isso mostra que ali eles estavam cumprindo a vontade do Senhor, que se manifestou na providência em relação àquele povo, numa situação específica. Então a providência, ela nos coloca em uma certa posição, e ela nos dá também uma certa vocação. Isso tem a ver com nosso chamado, a nossa ação em relação a Deus, ao culto, à adoração, e em relação a tudo que eu faço e que na verdade tem a ver com o culto a Deus. Como eu falei, lembra que eu falei? A vida é um culto. Deixa eu então ilustrar ali. Você, por exemplo, você tem a sua família. Aí na sua família, na sua casa, você tem a sua posição familiar. Você pode ser marido, pode ser esposa, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho. Você
está lá no seu trabalho, você também tem a sua posição. Você pode ser chefe ou pode ser comandado por alguém. E mesmo que você seja chefe, você tem um chefe além de você, acima de você. Você está numa sociedade em que você é um cidadão, você é do povo comum, ou você pode ser uma autoridade pública, um servidor público, ou você pode ter um cargo político, ou não. Todas essas coisas, irmãos, eu vou dar outro exemplo aqui, vocês têm os seus dons e talentos, vocês têm os seus estudos, os jovens aqui estão fazendo curso universitário, outros já são formados, então, mas você tem os seus estudos e você é uma autoridade naquele seu estudo. Por que nós vamos no médico? Porque o médico é uma autoridade, porque ele estudou dentro daquela área dele. Né? Você vai na farmácia ali, aí você quer saber se um remédio é bom, você procura quem? Farmacêutico, porque ele estudou, ele é uma autoridade naquela área dele. Tudo isso é Deus que faz, irmãos. E Deus nos coloca nas nossas posições, nos organiza nas nossas posições, e está bem definido o nosso campo de ação. Então, se você, por exemplo, é filho de uma casa, você não pode querer ser o pai. Se você se revoltar contra o seu pai, você está errado. Se você querer tomar a posição dele, você está errado. Claro, não me entendam mal. Não me entendam mal. Esses dias mesmo, surgiu tristes escândalos em comunidades cristãs nos Estados Unidos, inclusive de mulheres sendo agredidas. E no caso desse, é claro que nunca se pode aceitar a agressão, o abuso de autoridade. Não estou falando de abuso de autoridade, eu estou falando, irmãos, de respeitar a autoridade na sua posição, que ela realmente, quando ela está exercendo a sua posição de forma correta. Quando tem abuso é outra história. Né? Mas o que eu estou colocando, irmãos, é que você na sua casa, você é filho, você é esposa, você é marido, você tem a sua posição ali, e é ali o seu campo de ação. Então, Deus já deu a delimitação aonde você deve agir e como você deve agir em relação ao culto ao Senhor. Então, vamos colocar as coisas da seguinte forma, né? Eu disse para vocês que o culto, lembra da semana passada que eu disse que o culto, ele se implementa sem hipocrisia, quando a minha vida é culto, é um culto. Então eu estou na minha casa, na minha família. Nem todos na minha família, possivelmente, são cristãos. Às vezes sim, se todo mundo na sua casa é cristão, que bênção. Mas nem todos são assim. Ainda existem os níveis de maturidade espiritual. Às vezes todo mundo naquela casa é cristão, mas nem todo mundo tem a mesma maturidade espiritual. Uns estão mais maduros, outros são menos maduros. A minha vida, eu devo viver um culto na minha casa, no meu trabalho, andando na rua, andando no ônibus. A minha vida deve ser um culto. Eu devo cultuar o Senhor. No que diz respeito a mim, a minha vida, eu tenho que remover todo o culto falso. Todo o culto falso. No que diz respeito à minha vida, eu devo procurar uma igreja, congregar numa igreja, onde ali eu veja que aquela igreja, ela tem... Estou falando agora do ápice da vida de culto, né? Eu disse para vocês, a vida é um culto, mas temos o ápice da vida de culto, que é o dia do Senhor. Então eu devo me congregar numa igreja, procurar me congregar numa igreja, onde ali eu veja que aquela igreja, que aquela congregação, que os ministros que estão ali, que o povo da igreja, eles procuram seguir o culto falso. Eu não sou obrigado para ir numa igreja onde eu vejo ali um culto falso. Eu devo procurar uma igreja onde ali eles removam o culto falso, removeram o culto falso e seguem o verdadeiro culto. Ali eles implementaram e eles servem ao Senhor da forma como a palavra de Deus prescreve. Eu devo procurar uma igreja assim. Uma igreja onde o culto deles é bíblico. Eu devo procurar uma igreja assim. Mas isso é de respeito a mim, né? É a minha vida. Agora, no que diz respeito aos outros, no que diz respeito ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, à minha filha,
de respeito ao meu patrão, ou ao meu funcionário, ao meu cliente, ao meu vizinho. Aí, eu não posso querer remover este culto sem observar qual é a minha posição em relação àquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Posição essa, ou vocação essa, que Deus me colocou na sua providência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos dizer que na casa de meu pai, até estava conversando agora, né? Na casa de meu pai, ele tem lá uma imagem com a minha mãe. Eu poderia chegar lá e dizer assim, eu vou remover este culto, essa imagem. Eu sou filho naquela casa. Tem a minha mãe, ou meu pai, e eles têm lá a imagem deles. Eles acreditam naquilo, eles têm o culto deles, eles reverenciam aquilo ali, eles acreditam. Eu posso chegar lá e dizer assim, não, agora eu já entendi que não tem que ter imagem, eu vou quebrar esta imagem, sendo eu filho. Eu posso fazer isso? O que vocês acham? Não, porque não está na minha posição e na minha vocação. Né? O que eu posso fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que cultuar Deus no meu coração. E tenho que, na minha vida, eu adorar Deus da forma certa. Agora, meu pai está acima de mim na minha casa. Minha mãe está acima de mim na minha casa. Eu devo respeitá-los. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, orar por meu pai e minha mãe. Segunda coisa, dar um bom testemunho cristão diante deles. E junto com esse testemunho cristão, que é o que eu falo, evangelizá-los, mas com muito amor e paciência e sabedoria. E dar um bom exemplo para eles de um cristão verdadeiro, orando para que Deus convença meu pai e minha mãe. E de repente Deus faz isso. E para minha alegria, meu pai e minha mãe entende isso e tira aquela imagem. E aí pronto, eu vou ficar muito feliz, né? Mas é isso que eu posso fazer. Dentro da minha, o quê? Da minha posição. Eu não posso chegar lá e eu tirar aquela imagem. No seu trabalho é a mesma coisa. Vamos dizer que lá no seu trabalho, o seu chefe, ele tem lá a imagem. Tem muitas formas de culto na sua empresa a empresa que você trabalha, você é funcionário lá. E lá tem muitas formas de culto lá que você sabe que não são de Deus, aquela idolatria de várias e várias formas. Eu citei aqui a imagem, mas tem várias e várias formas de falso culto. Bom, aqui no seu gabinetezinho aqui, você tira tudo aquilo, né? Você tem autoridade ali o seu espaço é seu espaço. É ali que é seu espaço, certo? Mas no que diz respeito ao dono da empresa que ele tem lá, né? Aquele que está acima de você. É na sua posição, é na sua vocação, é onde você está que você deve remover o que é falso. E não tentar uma espécie de rebelião. Irmãos, isso não deve ser feito. E assim, eu estou andando na rua, aí eu vejo lá, eu passo por uma igreja e vejo lá uma imagem na igreja. Aí eu devo desafiar aquela igreja, chegar lá, derrubar o altar da igreja, destruir aquele culto. Não, meus irmãos, dentro da minha posição e vocação. Agora, eu sou pai, eu sou mãe, aí eu tenho essa autoridade. Né? Eu tenho essa autoridade em que na minha casa, na minha família, no meu ambiente, eu digo, isso não vai ter aqui. Vocês estão entendendo? É na posição, é na vocação. Aqui não vai ter imagem. Aqui eu vou orientando na minha família de acordo com... Agora, mesmo isso não é meramente uma imposição, não é? Em relação ao culto, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Existe uma autoridade, mas mesmo ali não deve se confundir a autoridade que se tem com
o abuso desta autoridade. Eu até falei um pouquinho de abuso, mas vejam, por exemplo, o que diz aqui no capítulo 6, volte a sua Bíblia um pouquinho aí, sobre como os israelitas deveriam ensinar os seus filhinhos. Há sempre um elemento, em termos, mesmo quando eu seja uma autoridade, há sempre um elemento em que eu vou, não meramente impondo um culto, mas eu vou removendo o culto. Isso tem a ver muito com a questão, removendo o culto falso, eu não vou impondo o culto verdadeiro, simplesmente assim, de qualquer forma, e eu não vou removendo o culto falso de qualquer forma, mas existe um elemento de convencimento, de persuasão, de ensino por parte mesmo daqueles que têm autoridade. Então vamos ver aí no capítulo 6 de Deuteronômio. Vocês estão aí? Vamos acompanhar comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos aqui por partes. Primeiro, eu cultuo ao Senhor no meu coração. Primeira coisa, remover o falso culto dentro de mim. Eu adoro ao Senhor no meu coração. Agora, eu tenho meu filho. Como é que eu vou fazendo essas coisas? Primeiro, eu tenho uma autoridade lá na minha casa, né? Então, meus pequeninos, minhas crianças ali, e eu, ali na minha casa, por exemplo, não vou ter nada que se pareça com culto falso. Eu tenho autoridade para isso. Então, ali não vai se fazer, por exemplo, uma imagem. Eu não vou fazer porque eu tenho autoridade para isso. Não vou permitir isso. É minha autoridade como pai. Mas tem que ir além disso. Porque, irmãos, a fé não se impõe. A fé não se impõe. Não é pela minha imposição, não é pela minha irritabilidade com o próximo, nem imposição, nem irritabilidade com o próximo, que eu vou fazer com que ele creia como eu creio, que eu vou fazer com que ele adore o Deus que eu adoro. Não é assim. Muitas vezes nós vemos pais, né, ficarem muito aborrecidos porque os seus filhos, eles não seguem logo aqueles caminhos que eles sabem que é corretos, os caminhos do Senhor, mas essa irritação, e às vezes já começa a ficar muito irritados e brigam, e tem aquela violência verbal muitas vezes, essa irritação já mostra que o que está por trás disso é uma tentativa de eu impor sobre aquela pessoa, pela minha força, pela minha capacidade, que aquela pessoa siga o que é certo. Não é assim. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Toda vez que eu estou muito irritado, se eu tenho uma posição de liderança, irmão, o assunto é muito extenso, né? Eu vou falar só mais um pouquinho, a gente para e continua semana que vem de novo. Mas toda vez que eu estou muito irritado, eu tenho uma posição de liderança, e eu vejo que a pessoa não está seguindo, mas eu me irrito muito, eu quero impor sobre aquela pessoa ali, a ver na raiva mesmo, na briga, né? Eu estou fazendo por mim, vocês estão entendendo? Eu não estou confiando em Deus, eu não estou dependendo da graça, eu estou usando... Você lembra quando o discípulo cortou a orelha do soldado, lá, Pedro, né? Cortou a orelha de Malco, né? Irmãos, o reino de Deus não se implanta nem por armas no sentido
Observe bem, nem por armas, no sentido mesmo de arma, nem pelos meus recursos humanos, pela minha violência verbal, pela minha raiva. Ai, se meu filho não me obedece, ou isso aqui, aí eu vou ficar com muita raiva. Não é assim. Vamos ver o caminho de Deus aqui? Bora ver? Primeiro, o caminho de Deus primeiro é que a palavra esteja no teu coração. Primeiro é que a palavra te domine. Primeiro é que a graça do Evangelho, a adoração genuína, ele habite em você. E você seja uma pessoa, então, dirigida por tudo que você faz a Deus. E aí, então, você vai poder ensinar. Então, primeiro, trate do seu coração. Se aproxime do Senhor. Ame o Senhor. Não tenha medo de ser santo. Não tenha medo de ser piedoso. Não tema crescer em oração, em obediência, sabedoria. Odeie o pecado. Vá se arrependendo do seu pecado. Vá se aproximando de Deus. Na medida que você for se aproximando, você vai se tornando uma pessoa misericordiosa. Você lembra o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados misericordiosos. Bora ler lá, irmão. Me permita aqui, tá? Eu vou juntar aqui um versículo com um versículo. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus. Olha aqui. Mateus capítulo 5. Vou falar só mais 5 minutos, aí eu paro, a gente continua a semana aqui. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O que o mundo pensa? Manso herdar a terra? Manso não herda nada. Manso é covarde. O homem que herda a terra é o valentão, não é? É o que pega a espada, que sai matando todo mundo. Esse herda a terra, não é assim que o mundo pensa? É aquele que não está nem aí, pisa mesmo nos outros, né, engana a mente, aí você vai crescendo na vida, na política, vai crescendo, herda a terra. Não, a Bíblia diz, os mansos herdam a terra. Os misericordiosos alcançam misericórdia. Então, eu preciso enfatizar isso, não é pela sua brabeza que você vai convencer as pessoas a servirem a Deus. Não é pela sua irritabilidade com aquela pessoa que não quer saber de Deus, é que você vai convencer. Não é, meu irmão. Quanto mais se aproximar do Senhor, você vai ter alcançado. O princípio é o seguinte: quanto mais eu entendo que tudo que eu tenho é pela misericórdia, eu estou aqui vivo pela misericórdia. O Senhor tem misericórdia de mim. Vou explicar para vocês o que é misericórdia. Misericórdia é uma virtude cristã que diz respeito a eu ver ali, eu estou vendo uma necessidade humana e eu me compadeço e eu então vou lá e ajudo. Eu apoio aquela pessoa, eu tomo uma ação, alguma ação eu tomo para ao menos minimizar aquele sofrimento, aquela dor ali. É misericórdia. Eu estava morrendo em delitos e pecados. O pecado é como uma chaga não curada, cheia de apodrecida, cheia de pus, que estava tomando conta de todo o meu corpo, de toda a minha alma. E um dia o Senhor Deus olhou para mim. Ele não viu nada em mim bom, nada que despertasse o seu amor, mas Ele me amou. Eu não sei porquê, como diz aquele hino que nós cantamos. Não sei porquê, mas Ele me amou. Ele teve misericórdia de mim. E Ele mandou o Filho dele para me salvar. Morreu numa cruz. Ele teve misericórdia de mim. Ele veio em meu socorro. Ele me curou. Ele me salvou. Então, quando eu olho uma pessoa nos seus pecados, na medida que eu entendo o que Ele fez por mim, eu começo a ser misericordioso. Eu começo a ser paciente. Eu começo a ser manso. Quanto mais me aproximo do manso Jesus, mais eu me torno manso, paciente, misericordioso com os pecados dos outros. Eu fico menos irritado com as fraquezas dos outros. Eu tento menos impor sobre os outros pela minha própria força, pela minha própria
autoridade. Não, mas aqui eu tenho autoridade, aqui eu sou pai, aqui eu sou mãe, ou aqui eu sou patrão, ou aqui sou eu que mando. Sim, você tem a sua autoridade, mas a sua autoridade, ela deve ser exercida dentro do princípio do Deus que você adora. Você vai organizando, orientando, dirigindo com amor e serviço, corrigindo, disciplinando, mas tudo confiando na graça. Né? Eu vou parar aqui, meus irmãos. Você faz uma coisa, por favor, vocês anotem no caderno. O pastor disse assim, eu devo implementar o culto de acordo com a minha vocação, mas com a graça de Deus. Vocês marcam aí, vocês me lembram isso? Daqui a gente vai parar. A gente vai continuar a semana que vem, tá bom? Eu devo implementar o culto de acordo com a minha vocação, na graça de Cristo. Tá bom? E aí a gente continua daqui falando de como essas coisas podem ser exercidas, irmãos. Que o Senhor nos oriente. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos lutas, Senhor, e a enfrentar, mas nós temos a sua graça. Nós somos fracos e envolvidos, comungando com outros fracos, mas a sua graça nos basta. E nós oramos e nós pedimos que pelo Espírito Santo, Senhor, mova a nossa alma e nos opere em nós, em nosso coração, em nossa vida, para que o Senhor seja adorado em nós cada vez de forma mais viva, amorosa, alegre, grata, e que por nosso instrumento outros também venham adorar e servir ao Senhor em Cristo Jesus. Nos ajude nisso e nos guarde da nossa própria impaciência, nossas próprias fraquezas. Opere em nós pela graça do Senhor Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém.